Meus queridos, como são vocês? Olha aqui o João novamente perturbando vocês. Tá um calor aqui, amado, olha só, muito quente. Eu tô falando muito, olha só, né? Falei 3 vezes no vídeo passado. Antes era malandro, é malandro, né? Mas, meus queridos que me conhecem, meu nome é João e seja muito bem-vindo a um dos canais do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, os Mistérios de Deus. Hoje eu tenho uma mensagem, assim que eu vi ela do Brandon, extraordinária para passar, que o Senhor tem pedido para passar, e extraordinário, do alerta do Senhor, que nós estamos no final de tempos. E aqui eu vou então, geralmente eu coloco o título aqui para mim ter a data aqui também, quando que é, né? Mas eu vou fazer que nem eu fiz com a nossa irmã Vicky. Eu vou ler aqui enquanto eu passo o Brandon aqui. Muito difícil para ele, estava chorando muito, e tentando se recuperar da mensagem. Foi um grande impacto para ele, tá? E novamente, tá, queridos? Não há como, absolutamente não há como fazer tudo, né? Mas eu fiz igual aqui a nossa irmã Erin, tá? Desculpa, é igual a nossa irmã Vicky. Eu pus um braquete aqui e tudo que ele falou está aqui, tá, amados? Tudo que ele falou está aqui, porque aqueles que querem ler no seu tempo, tá? Tá tudo aqui. E senão não dá tempo para passar as mensagens para vocês, amados. É 2, 3 dias para um vídeo. Mas aqui eu faço um resumo, mas completo por aqui. Ele também, igual todos os profetas, tem seu próprio ministério. É muito lindo isso tudo que ele faz. E nós vamos ouvir então aqui o Brandon. Eu até ia tocar o shofar, eu senti de tocar um shofar. Aliás, eu vou até fazer isso, né? Eu vou fazer isso porque é um alerta muito sério do Senhor. O shofar, há 3 tipos de coisa que o shofar é usado. Um é para juntar as pessoas para uma reunião muito especial. A outra é para um chamado de guerra, que nós usamos aqui no 144.000, né? E um chamado de alerta. Isso vai ser um alerta, tá, queridos? Vai ser um alerta, vocês vão ver a mensagem. Amados, o shofar, então, um momento, por favor. Muito bem, meus queridos, vocês vão ver por que eu toquei o shofar. Então, uma mensagem do Senhor é realmente extraordinária, né? O título, o inglês aqui é One Last Call Visitation from Jesus, e a tradução aqui é uma última chamada de Jesus. Aliás, uma última chamada de Jesus, ou última chamada de Jesus, seja o que você quiser falar, a intenção aqui no inglês é a última chamada dele, ou uma das muito últimas da chamada dele. É mais ou menos assim em inglês, tá, querido? Para os novos vai estar aqui, tá? Os misteriosdeus.com. E se você for lá, você pode ir lá e procurar profecias em texto. Essa é a do Brandon, vai estar aqui em cima aqui, tá? Aqui em cima na profecia em texto, tá, queridos? É para aqueles que querem dar um download mais tarde, etc, etc. Meus queridos, então o Brandon teve uma visitação do Senhor quando ele estava orando. E eu vou mostrar ele aqui enquanto você começar a ver ele. E você vai ver que ele chora muito. Ele viu o Senhor, as coisas que o Senhor tem mostrado para ele. Tá? Você vê que ele está tentando se recuperar aqui, é muito difícil falar. Eu vou deixar ele falando aqui enquanto eu toco então aqui dessa mensagem, uma última chamada de Jesus. Eu vou descer mais, está tudo aqui, tá? Tudo que ele falou, tá? Mas por questão de tempo, eu vou chegar então, já dar umas mensagens. E aqui fala Brandon, ele fala, eu tive uma visitação, uma visão de olhos abertos que durou cerca de 1 hora. O Senhor me mostrou muito
o que está por vir, que Deus ajude todos nós. Jesus falou para ele fazer 2 vídeos, esse aqui é o primeiro. Então, na visão aberta que ele teve, estava acordado, ele viu o sol se pondo e o Espírito do Senhor começou a falar com ele. Jesus começou a falar com ele. Brandon, é ele. O sol está se pondo, sol de letra maiúsculo, o sol está se pondo nessa dispensação de tempo. Amados, para vocês que talvez não entendam o que é isso, o tempo que Deus deu para o ser humano, 6.000 anos, está acabando, está quase acabando, irmãos. É isso que Jesus está falando, nesta dispensação de tempo. Olha só o que Jesus fala. Tudo o que a humanidade tem sido, esta parte está chegando ao fim. Então, aquela parte, depois que Adão e Eva pecou, e que Deus Jeová deu 6.000 anos ao ser humano para seguir o que ele fazia, e depois vai vir Jesus, vai interferir, e depois... porque isso aqui é muito bem escrito, amados, declarado nas festas santas de Deus. Tem as festas do outono, tem a festa da primavera, nós estamos na festa da primavera. Então, esses 6.000 anos, amados, esses 6.000 anos está acabando. Então, depois disso vai vir a grande tribulação, 7 anos, e depois vai vir o milênio do Senhor. Eu já vou falar nesse canal aqui, eu vou continuar repetindo sobre isso. O nosso irmão falou que, eu mostrei aqui o vídeo, eu vou tocar mais nesse assunto, quando chegar aqui, daqui 2 meses, começa a festa de expiação, que é o final, que é o começo das 7 semanas de Daniel. O irmão fez isso, e parece que a data dele está correta, viu, querido? É claro, Deus não segue, o negócio de Deus é por evento, não é por data, mas você vê que ele vai tocar nesse assunto também. Olha só o que Jesus fala. A dispensação da graça está chegando ao fim. Amados, dá uma respirada funda e entende o que ele está falando, tá, queridos? A dispensação da graça, aquele período de tempo que foi dado para o ser humano, está chegando ao fim. Então ele vai levar aqueles que amam ele para um lugar seguro e vai começar a grande tribulação. Vou ler aqui, a dispensação da graça está chegando ao fim e nós estamos indo para a tribulação. A tribulação está prestes a começar. Amados, isso aqui não é do Brandon, isso aqui não é de mim, isso aqui é direto da boca do Senhor. Tá? É direto da boca do Senhor. Nós estamos na beira disso. Você pode olhar Israel, como as coisas estão ficando lá. Amanhã nós vamos orar várias orações. Nós vamos interceder para Israel. O Senhor mostrou aqui na Bíblia também. Eu tenho aqui, eu abri ontem, eu pedi para as irmãs fazerem oração. Olha só onde saiu. A queda de Jerusalém e o cativeiro de Judá. O Senhor mostrou isso ontem também, Jeremias. Então, meus queridos, os 7 anos está chegando. Está chegando. Isso aqui ele está descrevendo quando ele viu Jesus. Jesus estava muito bonito. Eu tenho aqui colocado até aqui na frente. O Brenner fala, eu vi o sol se pondo e estava exatamente onde ele estava se preparando para se pôr. Eu pude ver o sol saindo por entre as nuvens e foi lindo, mas não houve tempo, ele não sentia tempo. Tudo era sem tempo. Havia uma paz total. Eu podia ver as cores passando pelas nuvens e tudo era tão lindo. De repente, Jesus estava lá. Isso é uma visão aberta, viu, queridos? E ele estava com um lindo manto, é isso que ele está escrevendo aqui. E eu nunca vi ele usando esse manto antes. Era lindo. O manto era branco e bordado. Era perfeito. Seu manto tinha muitas cores. Ele segurava um enorme cajado. Cajado bem grosso. E o Brandon viu bem mais alto do que o do Senhor Jesus. Ele segurando esse cajado bem grande. Com a mão direita. Esse cajado era grosso. E no seu rosto tinha tanta compaixão, o rosto de Jesus. Ele viu o rosto de Jesus. Jesus várias vezes. É o chamado dele. E de repente eu ouvi ele dizer. Então Jesus agora começa a falar. Uma última chamada. O Senhor fala. Uma última chamada. Eu estou chamando as minhas ovelhas. Eu estou vindo. Esse vindo que ele está falando, tá, queridos? Não é aquele que fala no apóstolo Paulo, que ele está vindo nas nuvens, não é isso não, tá, mas quando ele brotar, aliás, ele já está aqui, quando ele brotar nesses 144 mil, que vai fazer essa obra de colheita na terra, isso é ele vindo, tá, queridos? Isso é ele vindo.
desse ponto aqui, até ele aparecer, descer nas nuvens, vai correr anos ainda, irmão. Muito, muito anos. É no finalzinho da grande tribulação que ele faz isso. Então é isso que ele está falando aqui, tá? Ele está vindo, ele vai brotar nessas pessoas para fazer esse trabalho. Ele vai fazer esse trabalho dele nessas pessoas. Então ele fala que eu estou chamando as minhas ovelhas, eu estou vindo, ele falou, uma última chamada. O Breno fala aqui, ele falou isso direto de sua boca, parecia uma trombeta soprando por todo o vale. Eu olhei para este vale e era um vale de ovelhas. Todas estavam neste pasto verde, mas metade era verde, mas metade era escura. Você vai ver aqui, ele vai falar da noiva sábia e da noiva tola, simbolizado nas ovelhas. Todas essas ovelhas que estavam perto dele, todas as ovelhas que estavam perto dele, pois ele estava em uma colina, e o sol estava se pondo na hora certa, o sol estava se pondo e estava chegando ao fim, então o sol estava brilhando nessas ovelhas que estavam perto dele, subindo nessa colina. Tudo o que conhecemos, tudo o que já tivemos como humanidade, desde o início de Adão e Eva, até onde estamos agora, ele disse que o sol está se pondo na hora certa. Está acabando, amado. O período de tempo de 6.000 anos que foi dado para Adão e Eva, esse tempo de dispensação que ele falou, da graça, está acabando e acaba com o início da grande tribulação, porque aí o anticristo governa por 7 anos. Ele disse para mim, Brendan, uma última chamada. Ele gritou, Jesus, e de repente lá embaixo, naquele vale, o sol começou a brilhar sobre as ovelhas. Havia ovelhas pesadas, com pelos grandes. Havia ovelhas magras que pareciam ter sido raspadas e não tinham pelos. Eram apenas ovelhas carecas. Elas estavam pastando nesta grama e de repente elas olharam para ele e começaram a berrar e a correr para o pai. Então, tanto essas ovelhas gordas e pesadas e cheias de pelos, junto com aquelas ovelhas carecas, elas estavam no mesmo pasto e elas correram em direção ao Senhor, cada um correndo de modo diferente, mas elas estavam indo para o Senhor, ela ouviu a chamada do Senhor, tá, mas? Então aqui é claro, né, muitos de nós estamos ouvindo o Senhor de um jeito, estamos ouvindo o Senhor de outro jeito, mas estamos ouvindo o Senhor. Essas são essas ovelhas. O pai estava esperando por elas. Elas correram de forma diferente ao pai, umas mais rápidas, umas menores, mas todas correram. Olha o problema aqui, queridos. As outras ovelhas não viam ele. As outras ovelhas não viam o Senhor. A face do Senhor estava bem triste e parece angustiado, como se o Senhor pudesse vê-las, mas aqui seria elas, né, as ovelhas, mas elas não estavam olhando para ele e elas tinham pelo cinza e preto. Então essa aqui é as outras ovelhas que ele falou no início, que elas são mais escuras, e o Senhor está chamando, a última chamada, falando, gritando, e essas ovelhas não estão nem olhando para eles, né? Enquanto as outras estão correndo para ele, tá, amado? Essas ovelhas estavam na escuridão, havia grama e elas estavam comendo, mas elas nunca ouviram ele chamar uma última chamada. Então, aqui estão elas, então, né, amados? Nós estamos aqui, os cristãos, note aqui a ovelha, então são cristãos do Senhor. Isso aqui não é o mundo, é o cristão mesmo. É o cristão que vai para a igreja e faz tudo. Eu falo isso porque elas estão o quê? Comendo. Então elas estão fazendo aquilo que o cristão faz, né? Só que elas não estão ouvindo o Senhor. Elas não estão ouvindo o Senhor, amados, né? Mas elas estão aqui fazendo o papel de cristão. E elas não estavam prestando atenção. Elas somente continuaram comendo, o tempo estava acabando e elas nem sabiam. Essas ovelhas estavam cobertas de preto e estavam todas pastando na terra. Eu somente continuava olhando a sua face e ele continuava observando para ver se elas iriam ouvi-lo, porque estávamos ficando sem tempo. Olha só essa linha aqui, amado. A humanidade, como a conhecemos, está chegando ao fim. Extraordinária essa linha, amados. A humanidade, como a conhecemos, está chegando ao fim. Extraordinário.
a humanidade como tem sido nos últimos 6.000 anos, antes de entrarmos no reino milenar, estamos nos preparando para entrar na tribulação. Na tribulação, queridos. E era isso que ele estava tentando dizer a todos, que havia uma última chamada, Jesus fazendo a última colheita, o último empurrão. E já te contei isso antes nos sinos, ela viu os sinos da igreja soando também, um outro sonho, a última vez. Agora ele está me dando isso, ó. Ele veio até mim pessoalmente, Jesus veio até ele pessoalmente, e me disse para avisar para vocês que a última chamada está aqui. Se você está vivendo nas bordas e você não está vivendo para Jesus, aquele barco, o seu barco, está pronto? Aqui seria uma pergunta. Você está preparado para a vinda do Senhor? O seu coração está preparado para a volta do seu rei? Se você não estiver, você está andando na cerca. É melhor colocar o seu coração bem diante dele, porque você está prestes a perder o barco. O sol está se pondo. O sol está se pondo e as pessoas estão dormindo. Algumas estavam acordadas e estavam olhando para o Senhor. Aquelas ovelhas estavam atentas e ouviram a sua voz, porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas vão conhecer a minha voz, e a voz de um estranho elas não seguirão. Uma última chamada, e eu vi o sol se pondo, e a visão acabou. O Senhor começou a dizer, aqui fala o Senhor, assim diz o Senhor, eu quero que você fale para o meu povo, aqui fala novamente, amado, para os cristãos, que há uma última chamada, vai haver mais uma última chamada, então eu vou voltar. Eu estou dando mais uma chance. Isso aqui, se eu pudesse dizer, seria até o apito do trem, do sonho da Erim. Eu estou tentando conseguir uma colheita de almas. Ele fala, Brandon, chegou a hora, o Senhor fala para ele, você tem que preparar o seu barco, até mais do que no momento, separe você para mim. E o Senhor acaba de falar aqui, eu vou falar então, às vezes você pode perguntar, como que eu chego perto do Senhor, né? Eu falo aqui no finalzinho. Ele mostrou pessoas no YouTube, o Senhor mostrou para o Brandon, pessoas no YouTube em outros lugares, o Senhor disse que eles ficaram falidos em um dia, porque o coração deles não está com Ele. Eles pensam que estão. O Senhor falou. Aqui está, eu vou até colocar assim. O Senhor falou que essas pessoas pensam que estão no Senhor, mas não estão. Amados, já tem 20 mensagens que o Senhor já falou dessa forma através dos anos, tá? Aqui nesse canal, tá, queridos? O Senhor mostrou as pessoas para o Brandon e disse que cada um deles vai ser humilhado. Todos vão perder tudo muito rápido. E aqui acaba essa mensagem. Então aqui é outra mensagem que o Senhor está falando, tentando acordar o povo dele, tá, queridos? Que brincar de ser cristão acabou, tá, mano? Acabou. O tempo de brincar de ser cristão acabou. E dar o seu tempo ao Senhor. Então a pergunta válida seria, João, então como é que eu sei que eu amo o Senhor? É muito simples. Qual que é a sua prioridade do Senhor na sua vida? Né? Qual que é a sua prioridade? E a gente faz isso toda hora, mas, por exemplo, aqui em casa, eu tenho árvores que eu tenho que cortar, 2 árvores que está arrebentando lá, entendeu? E o inimigo fez isso para mim ficar todo distraído em cortar árvores, isso, aquilo outro. O inimigo fez isso. Mas eu só faço as minhas coisas, amado, depois que o meu vaso, depois que a minha responsabilidade acaba. Quer dizer, depois que eu fiz essa mensagem, aí que eu fui lá, cortei um pouco o quintal, tal, porque a mensagem já estava pronta para mim fazer, entendeu? Aonde está a prioridade sua, amados? É impossível falar de tudo para todo mundo, né? Como que você faz? Tem pessoas que não se reúnem com os irmãos porque tem que jogar bola, ou tem que ir para uma festa, e etc, etc. Não é reunindo com os irmãos, né, amados? Ali você está dando um tempo da sua vida para o Senhor, que são as ovelhas, né? E você, qual é a sua prioridade? Eu vou ali, vou aqui, vou fazer aquilo outro, vou fazer aquilo outro. Então, todo esse tipo de desculpa para não seguir o Senhor, amados, é uma prioridade que você tem em seu coração em relação ao Senhor? É isso que é, queridos. É isso que é. Eu sei que tem milhões de desculpas, disso, daquilo outro, e eu sei que algumas são bem válidas,
né? É claro, mas é uma questão do coração. É uma questão do coração. Qual é a prioridade de Jesus na sua vida? Você só lembra dele depois que você faz isso, depois você faz aquilo, quando você precisa dele, etc, etc, etc. É questão do coração, amados. Isso varia de pessoa a pessoa. Tem pessoa que já está no barco há muito tempo, tem pessoas que estão conhecendo Jesus agora. Se você é um deles conhecendo Jesus agora, só então começa a tentar conhecer quem é o Senhor. Só isso, amado. Entregue seu coração a Ele. Jesus, eu não te conheço, não sei nada de você, mas eu gostaria de te conhecer. Amado, você está salvo daquele ponto. Porque Ele vai te mostrar um pouquinho, Ele vai te mostrar cada vez mais e mais quem é você. E é assim que é, sabe, amado? É uma coisa muito interessante. Mesmo você está na igreja há 40, você sempre aprende coisas do Senhor. Sempre aprende coisas do Senhor. Então, aqui está a mensagem dada para vocês. E praticamente a mensagem do Senhor é muito, muito clara. Ele não quer que ninguém vá para a grande tribulação. O povo dele, o cristão. E ainda vai ter o avivamento, aquele no avivamento que a pessoa conheceu o Senhor Jesus pela primeira vez, ele está salvo. Então essas pessoas estão incluídas também, tá? Mas ele está falando para essas pessoas aqui que já estão no barco também, tá? Já estão no barco. E ele está falando, chegou a hora de parar de brincar, chegou a hora de me levar a sério, eu estou voltando. Quer dizer, ele vai brotar no coração dessas pessoas, né? Então levem o Senhor mais a sério, queridos. O Senhor não quer que ninguém passe pela grande tribulação. Tanto a igreja dele agora, como aqueles que ainda vão ser chamados pelo Senhor no avivamento, ele não quer que ninguém passe na grande tribulação, queridos. Você vê aqui, ó, a humanidade, ou seja, o jeito que você viveu, o jeito que nós conhecemos como vida, acabou, queridos. A grande tribulação vai acontecer de um modo, amados. O maligno vai tirar seu carro, vai tirar sua casa, você vai comer minhoca na rua, você vai ser atacado por demônios, alienígenas, e etc, 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 sofrimento, atrás de sofrimento, atrás de sofrimento, atrás de sofrimento, amados. Não vai parar, queridos, com esses demônios andando para cima e para baixo, esses gigantes andando para cima e para baixo, esses monstros, esses nephilim andando de cima para baixo, eles comem gente, sabe? Essas coisas não vai parar, amados. Não vai parar. Então, o Senhor fala, você não precisa disso. Só vem a mim porque eu criei a você para viver comigo por toda a eternidade com felicidade, amados. Vamos ouvir o Senhor. E se alguém tem mais discernimento quem é o Senhor, vamos ouvir mais essa pessoa, amados. Então, fiquem com a pior coisa que você pode ter, queridos. A pior coisa que nós podemos ter, amados, é a gente ter aquela autoconfiança, aquele ego que fala, o Senhor está comigo, ponto final. E não está com ninguém mais. É muito complicado esse pensamento, tá, queridos? É muito, muito complicado. E eu acho que aqui uma regra muito boa é coloque o Senhor primeiro em sua vida, nas coisas que você faz, né? Se você tem que ir para uma churrascaria com os amigos, em vez de encontrar com os irmãos da igreja e ouvir do Senhor, encontre com os irmãos da igreja, vá à churrascaria depois. É só isso que eu falo para vocês. Compareça na live, o pastor Lucas, o pastor John, o profeta João Batista falam muito bem de todas essas áreas. Fica na paz e no amor de nosso Deus, queridos. A gente fica aqui até amanhã, a live amanhã. Amanhã nós teremos muitas orações de intercessão para Israel. Se você quiser fazer parte dessas orações, é só mandar para os mistérios de Deus no contato e eu passo elas, tá, querido? Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus, Pai, pedimos que o Senhor então, com teu manto de invisibilidade, escondesse as mensagens dos olhos do maligno e dos computadores dele, Senhor. Que cegassem eles toda vez que eles fizerem isso, que essa mensagem caia em todos os corações dessa terra e quebra toda a parede nos corações dessa terra e que a mensagem venha entrar nos corações e todos venham ver que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor ama todos do jeito que nós somos, do jeito que nós somos. Em nome de Jesus, porque esse é o Senhor, Pai, em nome de Jesus, porque aquela pessoa que te ama, o seu sangue limpa os pecados, leva os pecados para longe dessas pessoas. Em nome de Jesus está escrito, todo que nele crê será salvo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Até a próxima. Tchau, tchau.